Sexta-feira da 8ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoastes secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso, vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje contemplamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 11, do versículo 11 ao 26. Este capítulo inicia-se com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o que nós celebramos no Domingo de Ramos. Jesus que se dirige ao templo e observa todas as coisas. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus sentiu fome. E ao ver de longe uma figueira frondosa, coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Mas nada encontrou, senão folhas, pois não era tempo de figos. Jesus então disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviam. Porém, não censuremos se nos parece estranha a atitude de Jesus. A figueira, como outras árvores, por exemplo a videira, pode representar o povo escolhido. Em Jeremias 8:13 diz: se tento colhê-los, oráculo do Senhor, não há cachos na videira, nem figos na figueira. A folha está seca. Eu os entregarei à escravidão.
O Senhor que plantou seu povo como videira ou figueira, espera fruto dele. Em Oséias capítulo 9, versículo 10, nós vemos: como uvas no deserto, assim eu encontrei Israel. Como um fruto em uma figueira nova, assim eu vi os vossos pais. São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja, diz: Jesus amaldiçoou a figueira por causa dos discípulos, para que tivessem confiança. Uma vez que ele distribuía somente benefícios por toda parte e não punia ninguém, convinha uma demonstração do seu poder de punir, para que aprendessem que também poderia eliminar os judeus que o perseguiam. Ele não quis demonstrar nos homens, razão pela qual mostrou na planta um sinal do seu poder de punir, de onde mostra que veio até a figueira especialmente para isto, e não por causa da fome, querendo mostrar aos discípulos que, se quisesse, poderia exterminar em um instante aqueles que iriam crucificá-lo. Mas nós sabemos qual foi a resposta dele: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus condena os líderes do templo e o povo que, em sua religiosidade, é como uma figueira frondosa, cheia de folhas, mas não produz fruto. Transformam a casa de Deus, o templo, em um covil de ladrões. Era uma ação de compra e venda, visando interesses particulares, visando o lucro e o domínio sobre o povo, que eram manipulados devido à ingenuidade relativa às coisas da fé. Jesus, com zelo pela casa do Pai, expulsa os comerciantes, derruba as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas, e ensinava o povo dizendo: não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Os líderes religiosos do templo procuravam uma forma de matá-lo, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. A figueira seca é o prenúncio de que esta religiosidade do templo é estéril, não produz fruto, logo está marcada por uma ideologia perversa. Esta secará, sua ruína será completa. Em outro momento, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Aquele templo suntuoso de pedra já não é mais a morada de Deus. É Jesus o novo templo. É Jesus a casa da oração. E se orarmos a Ele e com Ele ao Pai, se tivermos fé, seremos capazes de mover montanhas. Acredita e verás. E quando rezarmos, perdoemos tudo o que tiverdes contra alguém. Assim, o vosso Pai vos perdoará. Meu irmão e minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.